uma outra coisa para você desenvolver aí o otimismo, né? É a gente aprender a elogiar. Parece bobagem até elogiar as pessoas. E a gente tem um erro muito grande. Nós esperamos que as pessoas façam alguma coisa extraordinária para que a gente faça um elogio. E ao contrário, quando a gente elogia o progresso, se você tem um filho, por exemplo, que tirou uma nota 6 em matemática, elogia ele, elogia aquilo que ele acertou, elogia o esforço. Aquele 6 vai virar um 7, um 9, um 10. A gente não espera a criança tirar 10 para você elogiar. Assim um funcionário, assim um colega de trabalho, assim o esposo, a esposa, vai elogiando o progresso e aí faz uma diferença muito grande. Eu participava de um seminário em que eu desenvolvia líderes para um hospital. E aí todos os líderes daquele hospital trabalhavam com a gente num curso de liderança. E aí durante o curso eu ensinei uma técnica que a esposa, muitas líderes, né, reclamavam no curso que, puxa, eu tenho que dar conta, né, do trabalho, ser líder aqui no trabalho, né, que é meio mãe de cada um aqui, e quando eu chego em casa tenho que tomar conta da casa, de filho, e o marido não ajuda. E aí a gente ensinou uma técnica de elogiar que faz toda a diferença, né? Você consegue educar o marido, consegue educar a esposa, consegue educar ou desenvolver as pessoas através do elogio. Como é que é essa técnica? Você começa elogiando, né? Se o seu marido não lava a louça, por exemplo, você começa elogiando ele. Meu bem, eu estou precisando de uma ajuda aqui. Você pode me ajudar aqui a lavar uma parte da louça? E aí ele começa lavando ali e você elogia. Puxa, meu bem, muito obrigado pela ajuda, né? Se no outro dia ele não lavar nada, né? Não lavar uma louça, você não fala nada, não ironiza. Não pode dizer lá assim, mas hoje você não vai me ajudar, né? E aí, deixa naturalmente. Se ele não elogiar, se ele não fizer, não elogie. Mas se ele fizer, elogie. Assim como se ele não fizer, não critica. E aí, a cada dia que você for elogiando o seu marido, ele vai desenvolvendo cada vez mais. O dia que não fizer, não elogia, né? Mas continua elogiando, reforçando o positivo. Então, ensinando essa técnica com mais detalhes lá para as pessoas do curso no hospital, uma das líderes, né, ao final do curso de 2 meses, chegou comigo, né, e veio me agradecer. Ela chegou assim, professor, eu preciso lhe agradecer, preciso lhe dar um abraço para agradecer. Você me fez eu ganhar um marido novo. Você, como isso? Sabe aquela técnica de educar os maridos? Eu coloquei em prática. E ao longo aí das semanas, o meu marido está me ajudando muito em casa. Eu cheguei essa semana em casa, por exemplo, ele tinha lavado a louça, ele tinha colocado a roupa no cesto de lavar a roupa, ele tinha varrido a casa e mais ainda, depois de passar a semana colocando no cesto, ele pegou ainda a roupa e colocou na máquina de lavar roupa. Então eu cheguei em casa, estava quase tudo pronto, né? Ele só não ligou a máquina, ele não sabia usar e também confundiu lá o colorido com o branco, né? Misturou tudo. Mas para quem não fazia nada, foi uma transformação. E o mais interessante ainda é que num dos cursos de felicidade que a gente ministrou, eu estava contando essa história, né, para incentivar o elogio, e um dos rapazes levantou a mão. Professor, esse marido aí sou eu. Então eu acabei conhecendo depois o marido que teve essa renovação, passou a ajudar em casa depois da técnica do elogio. Mais interessante ainda, a ciência conseguiu descobrir uma relação entre elogios e críticas e como o elogio torna a gente mais produtivo. O pesquisador que descobriu essa conta matemática chama Marshall Lozada, né? Ele é um psicólogo e estatístico. Você juntou as duas coisas e aí conseguiu colocar em prática uma pesquisa extraordinária, que é o seguinte. Ele descobriu uma relação entre, quando a gente faz uma crítica ou um comentário negativo, nós precisamos de exatos 2,93 elogios para zerar a crítica, né? Se você foi para um ambiente de trabalho hoje, ouviu uma crítica e, arredondando 3 elogios, você volta para casa zerado. A sua produtividade não é maior, você sente bem, mas não volta, né, revigorado. Ao contrário, à medida que nós vamos elevando o número de elogios, a relação entre elogios e crítica, aí os relacionamentos em casa melhoram, a produtividade no trabalho dá um salto, né? E aí a conta é justamente essa. Para que, quando a gente faz uma crítica, eu preciso de 3 elogios para zerar. E à medida que eu aumento essa relação, 4 elogios para uma crítica, 5 para uma crítica, a produtividade vai crescendo. Um exemplo real aconteceu naquela grande mineradora, né, a multinacional Alcoa. O Marshall Lozada foi chamado para fazer um trabalho na mineradora
E naquela época ele mensurou a produtividade do funcionário, né, em relação às outras mineradoras. Naquele momento, ele encontrou o seguinte cenário: a produtividade do funcionário da Alcoa era menos 10% em relação às outras mineradoras. E a relação entre críticas e elogios no ambiente de trabalho estava em torno de 1 para 1,15, né? Então estava 1 para 1. Uma pessoa ia para o trabalho e ouvia uma crítica e um elogio. Ele começou a incentivar, através de dinâmicas, o aumento do elogio no ambiente de trabalho. E o resultado foi impressionante. Quando ele passou a proporção da linha de losada de 2,90, né? Depois desse trabalho, por exemplo, o ambiente, né, onde as pessoas se relacionavam, passou a registrar uma crítica para 3,5 elogios. Ou seja, passou da proporção de 1 para 3. E a produtividade, que estava em menos 10, subiu para mais 40. Olha o ganho de produtividade, 50% de produtividade em melhorar o elogio no ambiente de trabalho. Vários outros pesquisadores encontraram uma relação entre o elogio e um bom relacionamento entre as pessoas. Os casais que não separam, estão felizes, né, com o casamento, e esse casamento perdura a vida inteira, mantém uma proporção entre uma crítica ou comentário negativo para 5 elogios. Nesse relacionamento, as pessoas não ficam querendo mudar as outras, mas elas aceitam e reforçam mais o positivo. Até a educação, o adestramento de animais é assim hoje. A gente precisa reforçar o positivo. Quando nós fazemos isso, tem um ganho extraordinário no dia a dia. E eu vou contar um exemplo, né? Não é porque eu ministro o curso de felicidade que eu sou a pessoa perfeita. Um dia eu estava percebendo em casa que eu estava criticando muito a minha namorada, né? E aí eu conversando com ela, criticava, de vez em quando eu fiz a conta, puxa, eu estou abaixo da linha de losada. Eu estou fazendo mais críticas do que elogio. E aí eu tive uma ideia, né? De uma forma lúdica, de lembrar de eu elogiar mais. Isso aqui eu acabo até usando hoje nas empresas e dá muito certo. Eu quero ensinar para você. Para usar essa técnica, você precisa de 4 fichas, ou 4 alguma coisa, 4 moedas, 4 grãos de feijão, 4 elementos para você conseguir pegar na mão, né? Então, olha lá. Eu tinha umas fichas de pôquer em casa. Eu nunca aprendi a jogar pôquer, né? Mas eu tinha as fichas em casa. E aí, eu fiz a relação, né? Peguei 4. E a dinâmica é o seguinte: eu começava o dia com 4 fichas e entregava 4 fichas para a namorada. Ela trabalha comigo, né? E aí, como é que funcionava, né? Como é que é a mecânica disso? Toda vez que eu fazia um elogio para o trabalho, toda vez que eu fazia um reforço positivo, ela me dava uma ficha, né? Então eu ganhava uma ficha. Cada elogio que a gente faz, eu ganhava uma ficha. Aí, quando eu criticava ou falava algum comentário negativo, eu entregava a ela 3 fichas. Só para reforçar. Toda vez que você elogiar, você ganha uma ficha da pessoa que ganhou o elogio. E toda vez que você criticar, você entrega 3. Mas olha só o sentimento de perda que a gente tem. Quando eu critico uma pessoa, eu estou entregando 3 fichas. E aí, opa, eu não posso criticar mais porque eu já estou até sem ficha, né? E você começa a lembrar de elogiar. E a cada vez que você vai elogiando, você vai ganhando uma ficha. Fiz outro elogio, vou ganhando uma ficha. Uma outra dica de você usar fichas ou algum outro elemento assim para marcar o número de elogios é você juntar mais uma fichinha aí ou qualquer outro elemento, né? Aí você pega essas 5 e coloca no bolso, né? Aí o que você vai fazer? Você vai sair de casa com um objetivo. E esse é o compromisso de hoje para você fazer, né? Se você está assistindo esse vídeo tarde, faça ele amanhã, que é o seguinte: saia de casa com 5 fichas, 5 moedas, 5 feijões, 5 elementos assim no bolso. Você coloca no bolso e você vai sair com o objetivo de elogiar pelo menos 5 pessoas. E aí, a cada elogio que você fizer, você pega uma fichinha dessa, passa do bolso da direita para o esquerdo. Para que quando você chegue em casa ao final do dia, você tire do bolso, todas elas estejam do lado esquerdo, né? Então, só para reforçar, para que a gente crie o hábito, você vai colocar a ficha, as 5 fichas do lado esquerdo, do lado direito, perdão, e à medida que você vai elogiando, você vai passando para o lado esquerdo. E aí isso vai fazer você lembrar sempre de elogiar as pessoas. Como a gente elogia? Também tem técnica para elogiar, né? O elogio, os melhores elogios, eles precisam ser específicos. Você não pode chegar com um colega e falar para ele: olha, você fez um bom trabalho. Ué, o que ele fez de bom? Mas se você chega para ele e diz: olha, a forma que você atende o cliente, esse jeito de sorrir, a sua simpatia, faz uma diferença no atendimento. Ele vai saber exatamente o que está fazendo de certo. E você está incentivando ele a produzir dopamina no cérebro, ele vai sentir prazer e vai querer fazer mais de novo a coisa certa. Então, o elogio ele precisa ser específico,
ele precisa ser sincero. Elogio falso é igual dinheiro falso. Alguém percebe a diferença e aí não tem valor nenhum. E a terceira característica que precisa ter o elogio, ele precisa ser imediato. Se você vê alguma coisa acontecendo, você pode elogiar em público, você pode elogiar o mais próximo possível do que aconteceu. Você elogiar algo que aconteceu na semana passada, o efeito é muito pequeno. Ah, você lembra, meu bem, daquele dia que você chegou em casa, preparou alguma coisa para mim? Faz muito tempo, às vezes a pessoa nem lembra. Então, o elogio ele precisa ser específico, ele precisa ser sincero e ele precisa ser o mais próximo possível do que aconteceu. Ele precisa ser imediato. Então, fazendo essas técnicas, você elogiando, incentivando as pessoas a elogiarem no ambiente de trabalho e em casa, você vai melhorar o seu relacionamento e vai melhorar a produtividade. As equipes que têm a melhor produtividade, elas têm uma proporção de uma crítica para 6, 7 ou 8 elogios. E aí isso é incrível. Você pode melhorar a produtividade na sua equipe, na sua empresa, melhorar o seu relacionamento só criando o hábito de elogiar. É simples, mas a gente precisa do esforço, precisa de um reforço para ajudar a lembrar e aí tudo vai melhorar. A gente fica procurando que as outras pessoas melhorem. A gente espera que as outras pessoas melhorem, que as outras pessoas elogiem. Não espere. Faça você, mude você, que aí em volta as coisas mudam. Faz essa experiência do elogio e conta pra gente o resultado. O quanto você ganhou com a sua equipe, o quanto você ganhou de produtividade fazendo isso. Experimenta. É a dinâmica do elogio. Cultivar o otimismo. Uma outra coisa muito importante para a gente desenvolver e construir a nossa felicidade. O dia mais importante da sua vida pode ser hoje, pode ser agora. A gente considera o dia mais importante da nossa vida o dia que nós nascemos. Mas o dia mais importante da nossa vida é aquele dia em que nós assumimos toda a responsabilidade ao que acontece à nossa volta. Se um relacionamento não está bom, não é a culpa do cônjuge, não é a culpa do namorado, da namorada, a culpa é minha. Se você parar agora e fazer de hoje o dia mais importante da sua vida, você tomar consciência de que tudo que acontece à nossa volta, a responsabilidade é sua, aí a gente pode mudar, você pode fazer diferente. Quando nós não assumimos toda a responsabilidade, por exemplo, o país está em crise, de quem é a culpa? A culpa é da presidente, a culpa é do governo, a culpa é de alguém. Quando você joga a culpa em alguém, a gente não pode fazer nada. Agora, o dia que nós assumimos toda a responsabilidade, aí a gente dá um passo, é o dia mais importante da nossa vida. E quando a gente assume toda a responsabilidade pela nossa vida e pode fazer alguma coisa diferente, a gente também pode intencionalmente cultivar o otimismo, né? Cultivar no dia a dia uma visão diferente do que acontece. Então, olha só, a gente encara problemas e frustrações como algo assim, às vezes terrível, mas eles sempre nos ensinam alguma coisa. Na vida, tudo é uma bênção. E aquilo que não é bênção é lição. E se aquilo é lição, é uma bênção. Então, tudo é bênção. O que não é uma bênção é uma lição, né? E quando a gente começa a receber o que acontece na nossa vida dessa forma, tem uma diferença muito grande. Uma outra coisa é que todo problema é uma oportunidade disfarçada. Inclusive, é um livro do Carlos Domingo, um publicitário, né? Colega meu de profissão, em que ele estudou a vida de pessoas, de inventores, a vida de empresas e descobriu que as pessoas têm muito sucesso, que os negócios hoje das empresas, das maiores empresas do mundo, passaram por um grande problema. E quando eles entenderam aquele problema como uma oportunidade de dali tirar uma lição, a empresa cresceu. Então, todo problema, a partir de hoje, precisa ser encarado por você como uma oportunidade. Olha aquele problema de outro ângulo, vê onde é que está aquele problema, o que está acontecendo, e aí você vai entender que aquilo, na verdade, é uma oportunidade. Você quer montar um negócio? Procura os problemas que estão acontecendo à sua volta. Se aquele teu negócio, aquele teu empreendimento resolve um problema, tem muita chance de dar certo, tem grande chance de ser bem sucedido. Encare todo problema como oportunidade. Procura sempre ver o outro lado da moeda. Isso faz a diferença, né? Eu queria contar uma história de otimismo, né? Para reforçar o que a gente viu. Eu conheci, há uns anos atrás, um grande empresário chamado Caetano, né? E aí, um dia, estava tendo um congresso lá na empresa dele, ele contou a história de vida dele, que é muito bonita. Ele começou há muitos anos atrás, vendendo joias, né? Vendia joias de ouro. E ele não tinha carro ainda, né? Começou vendendo de porta em porta, até ele conseguir um dinheirinho aí para
para comprar o carro. O primeiro carro dele foi um Fusca, né? E o que é interessante é que ele é goiano, morava em Goiânia, e ele ia a São Paulo comprar as joias para revender lá. E aí, feliz da vida ali que ele tinha conseguido comprar seu carro, né, parcelado e tudo, mas ele já estava ali no seu carrinho, começou a trabalhar vendendo no seu Fusca, né? E aí um dia, né, ele acaba sendo assaltado. E os ladrões levam o Fusca e levam o mostruário de joias dele. Ele ficou desesperado, né? Como é que eu vou pagar os fornecedores? Como é que eu vou pagar o carro se eu não tenho mais nem como vender joias, né? E aí ele foi na família, né, conversar, não tinha solução, não tinha como levantar aquele dinheiro de novo. Ele conseguiu fazer uma vaquinha entre a família e comprou uma passagem de Goiânia para São Paulo. E ele foi falar pessoalmente com os fornecedores. E aí os fornecedores sentiram tanta verdade no que ele estava falando, sentiram as dores dele lá de ter sido assaltado, de ter perdido tudo, que concederam crédito para ele. Olha, a gente vai dar um crédito para você, aí você vende e vai pagando a gente. E aquilo que ficou para trás você vai acertando aos poucos. Então todo fornecedor que ele foi, acabou dando um crédito para ele voltar a vender. Quando ele voltou a Goiânia, aí ele disse, agora eu tenho que dar certo. Agora eu tenho que me esforçar mais. Agora eu tenho que me empenhar mais. E aí ele vendeu cada vez mais, correu cada vez mais, pagou o carro que ainda estava devendo, né? Comprou um outro, pagou os fornecedores e cresceu. E aí ele, dando o depoimento dele, ele disse o seguinte, olha, Giovanni, se eu encontrasse aqueles ladrões que me tiraram tudo quando eu estava no início da carreira, eu pagaria um jantar para eles, pagaria até uma viagem para eles, porque foi daquela dificuldade que eu descobri o quanto eu tenho de força, o quanto eu era capaz de realizar. Então, às vezes, o problema que você está encarando aí pode ser aquela coisa que vai preparar você, né? Aquele desafio que vai preparar você para receber muito mais. E assim hoje, né, depois de tudo isso, o Caetano acabou se tornando um grande industrial, um grande empresário, pela dificuldade, pela dureza. Eu lembro também de um exemplo do Steven Spielberg, aquele cineasta famoso no mundo inteiro. Ele estava dando uma entrevista um dia para um programa de televisão, e aí o apresentador, né, o repórter, perguntou, Spielberg, você tem alguma frustração na sua vida? Ele disse, tenho. E a maior delas é que eu não vou poder deixar a melhor herança que eu posso para os meus filhos. Aí o apresentador, mas como, Spielberg? Você tem tudo na vida, que herança que você não vai poder deixar para os teus filhos? Ele disse, é justamente isso. Como eu tenho tudo, eles não dão valor. A melhor herança que eu podia deixar para os meus filhos é a dureza, é a dificuldade, né? Aquela luta que eu passei por tudo isso para eu conquistar o que eu tenho. Então, encare o problema de maneira diferente, né? Cultive o otimismo, vai reforçar ainda mais você desenvolver a sua felicidade.